Pessoal, problemas sociais urbanos no Brasil. Outro assunto aí do seu edital para a prova da PM, ok? Olha só, esse assunto, para mim, é um dos mais importantes, se não o mais importante. Porque, como os grandes professores do país falam, não é um assunto que cai, é um assunto que despenca em prova. Principalmente em prova de PM. Porque eu estou falando de problemas urbanos, nós vamos nos referir às grandes cidades. Que é justamente onde vocês querem trabalhar, né? Vão trabalhar onde? Maceió, que é uma cidade enorme, com mais de 1 milhão de habitantes. E problema urbano aqui a gente tem demais. Assim como São Paulo tem, como Rio de Janeiro tem, como qualquer outra grande capital do país tem. Né? Tem até uma música, acho que é de uma banda gaúcha, chamada Pedro Luiz a Parede, eu acho que é essa, que tem um trecho da música que diz assim: de Porto Alegre ao Acre, a pobreza só muda o sotaque. E é bem essa ideia. Os problemas urbanos no Brasil basicamente são um só. É o quê? Criminalidade, tráfico de drogas, roubo, tráfico, né? Tráfego, ou seja, muito carro, mobilidade urbana péssima, transporte público muito ruim e etc, etc. Tá? São assuntos que são muito cobrados em prova. Então, os problemas urbanos no Brasil, eles vão estar atrelados diretamente ao crescimento rápido e acelerado das grandes cidades brasileiras. Crescimento rápido e acelerado das grandes cidades brasileiras, tá? Como é que se deu esse crescimento das grandes cidades? Pessoal, entenda o seguinte. As grandes cidades europeias, elas apresentaram um nível de urbanização, de crescimento urbano, mais lento, mais gradativo. Tá? Oi? E planejado. Já aqui no Brasil, não. A coisa foi sendo feita assim. A cidade foi crescendo. Favelização, que é um problema que a gente vai tocar aqui. Tá? Isso gerou os problemas que nós temos hoje. Tá? Isso gerou o problema que nós temos hoje de crescimento exagerado, favelização, acabaram gerando esses problemas aí. Então vamos lá. Esse crescimento, ele ocorre principalmente a partir das décadas de 1950 e 1960. Tá? O período em que o Brasil se industrializou bastante. Tá? Tanto é que aqui na década de 60 nós tivemos a chamada transição demográfica. Transição demográfica. Transição demográfica a partir da década de 60. Ou seja, os níveis de natalidade começam a cair justamente porque o Brasil começa a se tornar um país essencialmente urbano. A partir da década de 50 e 60, o Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano. Tá? Esse crescimento aqui, ele está ligado ao rápido processo de industrialização do país, tá? Industrialização. Ao rápido processo de industrialização, tá? De qual indústria eu estou me referindo aqui? Que tipo de indústria se instalou no Brasil a partir? Automobilística, tá? Então eu estou me referindo à indústria automobilística.
Isso. Quando a Ford chegou aqui no Brasil, por exemplo, tá? A Ford, a GM, tá? Então, essa industrialização, indústria automobilística. E a pergunta é, onde é que essas indústrias se concentraram? Concentração industrial. Então, onde é que elas se concentraram? Basicamente, na região sudeste, né? Região sudeste, mais precisamente na cidade de São Paulo. Galera, entendam o seguinte. Até o início do século XX, início do século passado, São Paulo não aparecia nem entre as 20 maiores cidades do planeta. Lá no início dos anos 1900. Hoje, São Paulo está entre as maiores cidades do mundo. Tanto é que São Paulo é considerada uma cidade global, uma megalópole, né? Como assim uma cidade global? São Paulo, essa cidade aqui, ela tem influência econômica mundial. Ou seja, a economia de São Paulo interfere na economia mundial. Sim. Por quê? Porque nós temos grandes indústrias instaladas aqui. São Paulo é a mola econômica do país. Se São Paulo quebrar, o restante do país quebra junto. Tá? Aí vamos lá. Por que as indústrias, a indústria automobilística apresentou essa concentração industrial, principalmente na cidade de São Paulo? Por que logo em São Paulo? Porque São Paulo tinha uma infraestrutura já montada antes, que era a infraestrutura que foi deixada pela cultura do café. Os grandes barões do café e tal. Então, a indústria, quando veio para o país, foi para São Paulo. Já tinha um porto, tá? Então, isso facilitou e muito a concentração industrial em São Paulo. Claro que isso gerou um problema. Qual foi o problema? Crescimento exagerado das grandes cidades, tá? Então, crescimento exagerado da cidade. Então, vamos aqui. Crescimento exagerado das grandes cidades. Bom, pessoal, o crescimento exagerado das grandes cidades. Esse crescimento exagerado, ele vai apresentar para a gente algumas consequências, tá? Obviamente que eu estou falando de Brasil. Consequências. Quais são essas consequências aqui desse crescimento exagerado? Eu posso falar uma, que meu brother falou aqui já antes, o processo de favelização. Tá? O processo de favelização. Então, as periferias das grandes cidades ficaram inchadas. Tá? Outra consequência. Oi? Quem que está falando? Sim. Como é? Imigração de um estado para outro. Eu vou falar sobre movimentos migratórios mais para frente. Tá? Então, consequência, favelização. Outra coisa. Falta de mobilidade urbana. Isso aqui já foi tema até de redação de provas de polícia da Banca CESP, tá? Mobilidade urbana. Falta de mobilidade urbana. Aumento do crime, né? Do crime organizado. E aí eu posso falar de vários, né? A gente pode falar do tráfico de drogas, latrocínio, roubo, etc, etc. Tá? Graças a esse crescimento exagerado. Por quê? Porque as cidades não conseguiram se adaptar à quantidade de pessoas que estavam vindo para as grandes cidades. Então a cidade cresceu exageradamente. Crescendo exageradamente, nós não tivemos uma infraestrutura montada para receber essas pessoas. Os governos
não fizeram essa infraestrutura, não se preocuparam com o crescimento exagerado das grandes cidades. Então isso levou ao caos que nós temos hoje. Caos na saúde, caos na educação, no transporte público, etc, etc. Beleza até aí, galera? Dúvidas ou perguntas? Não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho e já a gente volta, falou? Bom, pessoal, vamos lá então, retornando do intervalo, né? Vamos seguir com problemas sociais urbanos no Brasil. Então vamos lá. Seguindo aqui. Então, o crescimento exagerado das grandes cidades, né? Nós temos algumas consequências, como eu falei antes. Problema de favelização, falta de mobilidade urbana, aumento do crime, tá? Eu até esqueci de colocar aqui, ó. Um problema grave, né? Do crime organizado, né? E aí eu falo tráfico de drogas, etc, etc, tá? Bom, seguindo aqui, tá? Então, ainda falando de questões urbanas no país. Então, nós temos o problema da violência, como eu já falei antes, e também temos, relacionado isso daí, os movimentos migratórios, tá? Os movimentos migratórios que também foram responsáveis aí pelo crescimento exagerado, o inchaço das grandes cidades, tá? Dentro desses movimentos migratórios aqui, nós tivemos uma migração em massa. Migração do Nordeste para o Sudeste, tá? Então, uma migração em massa do Nordeste para o Sudeste. Esse professor aqui, que está tentando passar um pouquinho daquilo que eu estudei para vocês e para que você possa aplicar em concurso, é fruto dessa migração, né? Eu nasci em São Paulo. Eu vim morar aqui em Maceió com 12, ia fazer 13 anos. Mas os meus pais são nordestinos. Eu costumo até falar, sempre falo isso nas minhas aulas, que eu não sou paulista da gema, né? Eu costumo dizer que eu sou paulista de Araque, né? Porque minha família toda é nordestina. Eles migraram do Nordeste para o Sudeste. O meu pai, por exemplo, ele está em São Paulo desde 1978 e está lá até hoje. Por que ele foi para São Paulo e por que ele saiu do Nordeste? Porque o Nordeste, até então, era uma área de expulsão populacional. Expulsão populacional. Então, o problema da seca, a falta de investimentos de políticas públicas na região, tá? A pobreza, a fome. Então, meu pai acabou migrando para São Paulo. Não só ele. Os 12 irmãos dele, praticamente. 12 não, 11, né? Ele teve 13, mas um acabou falecendo ainda bebê, pelas próprias condições sociais que o agreste pernambucano e o agreste nordestino apresentavam na época. E ele migrou para São Paulo. Não só ele, mas a minha família toda. Minha mãe também foi, né? E eu nasci em São Paulo, assim como a minha irmã. E em meados da década de 90 nós retornamos para o Nordeste, tá? E aqui, em relação aos movimentos migratórios, o que pode vir na sua prova também, é em relação ao crescimento das cidades médias. Hoje, o crescimento das cidades médias, esse crescimento aqui, ele vai estar atrelado... Oi? Exato. A migração de retorno, exatamente como meu parceiro falou aqui. Migração de retorno. A migração de retorno, pessoal, essa migração aqui é a migração mais atual do território brasileiro. Pessoas que foram trabalhar no sudeste de São Paulo e agora estão retornando para suas cidades de origem ou para cidades mais próximas. O que isso vai acarretar? Acarreta o crescimento das cidades médias. Tá, professor? O que é uma cidade considerada média? São cidades com mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes.
cidades com mais de 100 mil habitantes. Essa é a migração de retorno, tá? É o movimento migratório mais atual do território brasileiro. O que acontece? As cidades grandes cresceram demais. São Paulo, Rio de Janeiro. E essas cidades, hoje, as pessoas estão saindo dela. Estão saindo e retornando para outras cidades. Quais são essas cidades que eu posso considerar médias? Um exemplo que eu posso dar aqui do Nordeste, Caruaru. Cidade com mais de 100 mil habitantes. Aqui em Alagoas, Arapiraca, conhecida como capital do Agreste, né? A segunda maior cidade do estado de Alagoas. Sabe qual é a terceira maior cidade de Alagoas? Rio Largo. Terceira maior cidade de Alagoas, tá? A segunda maior cidade de Alagoas, Arapiraca, né? Então, Arapiraca é um polo atrativo muito grande ali na região. Então, faz aqui uma ideia comigo, imagina assim comigo. Muita gente ali de cidades adjacentes, cidades menores, que estão próximas ali a Arapiraca, migraram para São Paulo. Essa sala aqui é um exemplo disso. Se eu perguntar para você, com certeza cada um de vocês aqui ou conhece alguém, ou tem um parente que foi para São Paulo, ou conhece alguém que tem um parente que foi para São Paulo. Com certeza. Por quê? Porque lá na década de 60 e 70 nós tivemos uma migração em massa. O que acontece? Essas pessoas cresceram e trabalharam, tiveram filhos e desenvolveram suas vidas lá. Só que o povo nordestino ele tem uma cultura de muita... pelas tradições, eu vou falar mais simples, um apego com a sua terra natal. O que acontece? Ele acaba voltando. E nesse retorno, muitas vezes ele não volta para aquela cidadezinha minúscula dele, de 5 mil, 6 mil, 10 mil habitantes. Ele volta para uma cidade que ofereça uns serviços muito parecidos com os serviços que ele tinha lá na grande cidade, mas que não seja aquela loucura, que são as cidades médias, com mais de 100 mil habitantes. Não é uma cidade grande, enorme, gigantesca, mas também não é uma cidade pequena. Se você vai aqui em Arapiraca, por exemplo, interior de Alagoas, 100 e poucos quilômetros, eu nem sei quanto fica, acho que 120 quilômetros, né, mais ou menos daqui, saindo daqui da capital, Maceió, 120 quilômetros. Saindo daqui para lá, você chega em Arapiraca, você vai encontrar serviços que você encontraria aqui em Maceió, tipo centros médicos, sei lá, consultórios odontológicos, né, fábricas, shopping, né, rede bancária, ou seja, você tem uma infraestrutura montada na região, hospitais, que cidades menores não terão. Beleza aí? Tranquilo até essa ideia? Bom, então sobre esse crescimento urbano das grandes cidades, basicamente o que eu tenho para falar para vocês é isso aqui, tá? São esses os tópicos. Eu vou avançar agora para outro tema que também é muito importante, que vai estar atrelado também a essa ideia de urbanização. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Que é a estrutura fundiária brasileira. Eu vou apagar o quadro aqui e vou colocar os tópicos que a gente vai trabalhar, beleza? Bom, pessoal, estrutura fundiária. Outro tópico importantíssimo do seu edital. O que é que eu venho percebendo, olhando as questões, principalmente da banca CESP? Ano passado, meu Deus, PM do Maranhão, foi ano passado ou foi esse ano? Foi ano passado. Ano passado, PM do Maranhão. Caíram muitas questões voltadas para estrutura fundiária brasileira. E ultimamente o CESP vem cobrando bastante. Ah, professor, mas eu não sei o que é estrutura fundiária. Eu estou falando do agronegócio. Agora ficou mais fácil, não ficou? O que é estrutura fundiária? É como a agricultura brasileira está estruturada. Beleza? O agronegócio, ele é importantíssimo para a economia brasileira. Então, se eu estou falando do agronegócio, e como eu sempre falo nas minhas aulas, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Não é isso? Não é isso? Ninguém aguenta mais ouvir isso na televisão, né? Então, vamos lá. Agro é tech. Eu não vou botar tudo não, viu? Beleza, mas agro é tech, por que esse tech? É de tecnologia, beleza? Então, a agricultura, ela vai estar atrelada também à alta tecnologia. Eu posso citar, por exemplo, a famosa Revolução Verde. Já ouviram falar na Revolução Verde?
Primeira vez, né? Para alguns é a primeira vez. Alguns já ouviram. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde, ela foi acentuada principalmente nos Estados Unidos, tá? Então, falando de Revolução Verde, associa também aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estão envolvidos em tudo. Olha só, quem é o maior produtor agrícola do mundo? Essa foi a pergunta. Quem é o maior produtor agrícola do mundo? Vamos lá. Começa com E de Estados Unidos. Beleza? E tá no quadro. A sua? Não, a sua não vale não, pô. Só quando você for polícia. Não foi o que você falou? Não, tô falando sério. Então, Estados Unidos, como o Márcio falou aqui, maior produtor agrícola mundial, tá? Graças a quê? Graças à produção em belts. Já ouviram esse nome? Belts, em inglês, que significa cinturão ou cinturões de produção. Tá, professor, por que você escreveu em inglês belts? Só para ficar mais chique, né? Ficar mais bonito. Mas belts, cinturões de produção. Os Estados Unidos, a indústria e a agricultura é um casamento perfeito. Indústria e agricultura é um casamento perfeito. Então, o investimento em tecnologia dentro da agricultura, principalmente nos Estados Unidos, é muito, muito, muito grande. E quando se fala em Revolução Verde, você pode lembrar, por exemplo, de técnicas de laboratório, tá? Técnicas de laboratório. Como assim? Transformar algumas plantas em laboratório. Isso é Revolução Verde. É a utilização de tecnologia para aumentar a produtividade. Lembrando que a produção agrícola nos últimos anos, ela vem aumentando mesmo sem aumentar a área de produção. Graças ao quê? A insumos agrícolas, tecnologia. Quem nunca aqui ouviu falar do transgênico? O que é o transgênico? É o produto geneticamente modificado. Inclusive, os Estados Unidos já desenvolvem em alguns laboratórios plantas que antes eram características de áreas de clima quente. Ou seja, vou falar simples. Uma fruta que só dá aqui no Brasil, no lugar quente e chuvoso. Aí eles vão lá, pega aquela plantinha, muda geneticamente em laboratório e ela vai crescer no local frio. Ou até no local árido. Graças ao desenvolvimento tecnológico. E alguns ambientalistas não veem isso com bons olhos, porque eles acham que isso pode mudar toda a dinâmica da natureza. Porque, vejam, algumas plantas levam milhões de anos para ter o formato que tem hoje, né? E se adaptar ao meio. Aí o americano vai lá, pega a plantinha, leva para o laboratório, mexe uma coisinha ali e outra, pronto. É brincando de Deus. Muda tudo. Beleza isso aí? Tranquilo? Vamos lá. Então, o agronegócio vai estar atrelado também a essa ideia de alta tecnologia, revolução verde, Estados Unidos. Só que aqui eu não vou entrar muito no mérito norte-americano, não, porque a gente está falando de estrutura fundiária brasileira. O que é estrutura fundiária? É o agronegócio. E o agronegócio no Brasil, ele está atrelado principalmente ao latifúndio. Latifúndio. Vocês sabem o que é o latifúndio? São grandes propriedades de terra, tá? Grandes propriedades de terra. Exemplo muito forte aqui em Alagoas, cana de açúcar. Cana de açúcar. Importantíssima aqui em Alagoas. É uma característica do agronegócio brasileiro, ou do agrobusiness. Tá? O latifúndio, nós temos as grandes propriedades de terra. E essas grandes propriedades de terra vão apresentar uma outra característica também muito comum. Presta atenção aqui, viu? Entenderam? Pode puxar a setinha, viu? É, porque eu estou seguindo aqui a linha, acompanha, viu? Então, é a monocultura. É uma característica marcante da estrutura fundiária brasileira. Que tipo de monocultura? A monocultura de exportação.
Ou alguém aqui já viu algum usineiro em Alagoas produzindo açúcar e separando 10 sacos de açúcar e levar para casa? Não. Ele produz açúcar para exportar até o último grão. Qual o mercado principal? Estados Unidos e Europa. Ok? Essa é a ideia do agronegócio aqui no Brasil. Outra característica do agronegócio são as commodities. 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 Aí você está pensando, professor, o que são commodities? Isso é um nome muito comum desde a sua época lá de colégio, né? Que com certeza você deveria saber essa altura do campeonato. Só que a gente às vezes não lembra nem que tomou no café da manhã, né? Vai lembrar o que viu na oitava série. Não é verdade? Oi? Muito, muito. Questões CESP cai bastante esse nome commodities. Professor, então primeiro eu preciso saber o que é commodity. Pessoal, se você vir na sua prova o nome commodity, associe logo a agricultura. Claro que não é só isso, mas associa a agricultura, tá? Então, o que são commodities? São produtos de origem primária. São produtos de origem primária. Esses produtos, eles podem ser cotados nas bolsas de valores. Eles podem ser cotados nas bolsas de valores, tá? Então, eu posso dar aqui como exemplo de commodity, exemplo, a soja, o café, que você falou, o café, tá? A carne bovina, etc, etc, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, commodity, né? São esses produtos que podem ser cotados pelo mercado financeiro, pelas bolsas de valores. A saca do café, a saca da soja, a arroba do boi gordo, né? Como a gente vê muito no Globo Rural, né? Que passa bastante isso aí, como eu já falei para vocês. Então, a commodity, ela tem uma importância muito grande, principalmente importância para sustentação do PIB. Do PIB brasileiro. Pessoal, se eu estou falando de PIB, eu estou falando de quê? Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? O Produto Interno Bruto são a soma de todas as riquezas produzidas por um país nos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário, de janeiro a dezembro. Vocês lembram dos setores da economia? Primário, secundário e terciário, sim ou não? Sim, né? Então, o setor primário é o setor da agricultura, né, do extrativismo. O secundário, o setor da transformação, indústria. E o terciário, comércios e serviços. Ok? Então, e também tem o quarto. O quarto normalmente não é tão cobrado em prova, mas é bom que vocês saibam, que é chamado de setor quaternário, que é o setor da tecnologia, da robótica, tá? Aí vamos lá. Sobre essa importância para a sustentabilidade do PIB. Lembrando que a crise econômica no Brasil só não foi pior graças à agricultura brasileira. Como eu falei no começo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E é tudo mesmo. Por quê? O PIB nacional ligado ao agronegócio gira em torno de 23%, mais ou menos, tá? 23%
do PIB nacional depende do agronegócio. Como eu falei, a crise econômica que foi desencadeada no Brasil a partir de 2015, que foi mais grave, mais intensa, só não foi mais graças à agricultura, que segurou a onda. Principalmente a esse carinha aqui, ó. Soja. Soja. Lembrando que nós somos o maior produtor mundial de carne bovina. O Brasil tem o maior rebanho de gado bovino do planeta. São mais de 200 milhões, são mais de 200 milhões de cabeças de gado. 200 milhões de cabeças de gado. É muito gado. Se você distribuir isso para a população, isso dá uma média de 1 boi por habitante. Só que aqui nessa sala ninguém tem nenhum. Não é verdade? Ninguém tem. Mas é a média. Você tem 1 boi por habitante no Brasil. Ah, professor, mas a ideia da produção aqui é para abastecer o mercado interno? Claro que não. Exportação. Se bem que o mercado interno também é abastecido com a carne bovina nacional. Beleza aí? Ah, lembrando que a carne bovina é tão importante que nós tivemos ano passado uma operação deflagrada pela Polícia Federal chamada de carne fraca. Quer dizer, a carne é fraca, não é isso? A carne é fraca. Que foi aquele escândalo de alguns frigoríficos que estavam misturando alguns produtos para camuflar a qualidade da carne. Isso foi gravíssimo. Gravíssimo. O mundo inteiro não viu com bons olhos aquilo ali. Tanto é que a própria Polícia Federal, ela foi até questionada por alguns setores da imprensa, que acharam que a Polícia Federal exagerou na divulgação da operação. E aqui eu não vou fazer juízo de valor. Eu não estou dizendo que a Polícia Federal está certa ou que ela está errada. Eu simplesmente estou transmitindo informação. Parte da opinião pública entendeu que houve um exagero da Polícia Federal naquela divulgação. Por quê? Imediatamente o mercado europeu se fechou para a carne brasileira. Frigoríficos inteiros no sul do país fecharam, que tinha 5 mil, 6 mil, 10 mil empregados. Fecharam assim, tipo, da noite pro dia. Tanto é que o presidente da República, Michel Temer, reuniu os ministros e foi para uma churrascaria em Brasília, no dia seguinte à operação, comer da carne para provar para o mundo, ele como chefe de Estado, né, para provar para o mundo que a carne brasileira é confiável. A Coreia do Sul mandou técnicos da vigilância sanitária deles lá para o Brasil, para visitar os frigoríficos brasileiros. Os caras colocaram aquela roupa de astronauta e tudo mais, pranchetinha na mão, e entraram lá no frigorífico para ver. Meu irmão, essa carne aqui tá podre, tem papelão, como é isso aqui? Porque a repercussão foi global, foi mundial. Beleza aí? Só para relembrá-los. Vamos avançar. Pessoal, outro ponto que pode ser cobrado na sua prova, em relação à agricultura brasileira, é o processo de mecanização do campo. Processo de mecanização do campo. Processo de mecanização do campo. Esse processo de mecanização do campo, claro, que ele vai levar a maior produtividade. Nós vamos ter uma maior produtividade. Isso é fato. Se eu tenho mais tecnologia sendo investida no campo, maior é a produtividade. Só que algo que pode ser cobrado na sua prova em relação a isso é algo que você viu exaustivamente no período de escola. O famoso êxodo rural. O êxodo rural, tá? Então essa mecanização, o processo de mecanização do setor agrícola brasileiro levou ao êxodo rural. O que é o êxodo rural? Vamos lá. A saída das pessoas
do campo, saída das pessoas do campo em direção às cidades, né? Em direção às cidades. Então vamos lá. Saída das pessoas do campo em direção às cidades. Esse é o êxodo rural, graças ao processo de mecanização. Então esse assunto e esse tópico em específico, ele vai estar atrelado ao processo de urbanização também. Ao passo que as pessoas foram perdendo seus empregos no campo, devido à mecanização, para onde que elas acabaram indo? Para as grandes cidades. Isso também contribuiu para o crescimento exagerado e o inchaço das grandes cidades. Se você fizer uma pesquisa rápida em qualquer periferia do Brasil, nas favelas ou nas grotas, como nós temos aqui em Maceió, o que nós vamos perceber? Que boa parte daquela galera que veio dali, que reside ali, veio do interior. Ou veio do interior, ou é filho de quem veio do interior, devido a essa mecanização do campo. É o fator principal? Não. Mas é uma dessas consequências aqui. Ok, até aí? Olha só. Então, êxodo rural, saída das pessoas do campo em direção à cidade, né? Processo de mecanização. Outro fator que a gente pode estudar em relação à estrutura fundiária brasileira também são os conflitos sociais no campo. E quando eu me refiro aos conflitos sociais no campo, eu me refiro à luta que se tem no Brasil pela reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária é tão importante, mas tão importante que ela está prevista no texto constitucional. Se eu não me engano, no artigo 184 da Constituição. Se eu não me engano, artigo 184 da Constituição. Então, a reforma agrária, o que é reforma agrária? É você pegar um lote de terra ou uma grande propriedade de terra que não está contribuindo com a sua função social, que é o quê? Gerar emprego e renda, por exemplo, e distribuir para quem precisa. A partir daí, que nasceram alguns movimentos sociais no campo, como o movimento dos sem terra, os trabalhadores rurais sem terra, o MST, a Liga Camponesa, entre outras. Ah, professor, não concordo, eu acho que é um monte disso, eu acho que eles estão certos, eu acho que eles estão errados. Também não vamos fazer juízo de valor. O que eu estou querendo que vocês saibam é que esses movimentos só existem porque nós temos conflitos sociais no campo. O que eu estou querendo dizer? Por que existe esse conflito social? Devido à concentração de terras no Brasil. Isso é histórico. Isso vem desde o período lá das capitanias hereditárias. Desde o período das capitanias hereditárias. Ou seja, uma pessoa que tem propriedades de terra equivalentes aí, sei lá, do tamanho de um país quase, enquanto você tem uma grande parte da população que não tem um palmo de terra. Então, grandes países no mundo fizeram reforma agrária. E também o Brasil precisa passar por esse processo de reforma agrária também. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, boa parte do alimento que chega à sua mesa vem da chamada agricultura. Isso. A agricultura familiar. Isso é tão importante que o próprio texto constitucional no artigo 5º também não permite o pagamento de dívida, né? A penhora, que é a impenhorabilidade de uma pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Por quê? Porque essas propriedades, além de garantir a subsistência, ou seja, a sobrevivência das pessoas que vivem lá, ela também garante a produção de alimentos para o restante da população. Frutas, verduras, legumes, cereais em geral. Vem da agricultura familiar. Beleza? Boa parte das frutas, verduras e legumes que abastecem os centros de abastecimento do país, aqui em Alagoas, o famoso Ceasa. São Paulo, Ceagesp, vem de pequenos agricultores, vem da agricultura familiar. Então, no Brasil, se busca muito essa ideia de tentar equilibrar a agricultura familiar com também o agronegócio, que tem uma importância enorme. Sustenta o PIB nacional.
Beleza? Então, como buscar esse equilíbrio hoje é outra questão em relação à agricultura brasileira. Ok? Posso avançar, galera? Vamos lá. Pessoal, olha só. Um tópico importante que pode vir na sua prova, tanto na parte de agricultura, quanto em atualidades. O que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional? É o projeto de lei, que eu coloquei o número aqui, 6.299/2002, que é a chamada PL do agrotóxico. O que é esse projeto de lei? Tá, professor, e daí? Primeiro que vocês sabem que o agrotóxico ele é de fundamental importância para o agronegócio. Inclusive, ele é utilizado até em pequenas propriedades. Mas o que diz o projeto de lei? É a flexibilização querem mudar o nome. Flexibilização da fiscalização do agrotóxico. Veja, presta bem atenção no que eu vou falar. Quem é que defende esse projeto de lei? O que é que diz o projeto de lei da PL do agrotóxico? Qual é o objetivo, né? A gente tem aqui um objetivo principal. Qual é o objetivo do projeto de lei? Objetivo. O principal é mudar o nome. Mudar o nome. Mudar o nome. De agrotóxico para defensivo fitossanitário. É lindo esse nome, né, velho? Não é lindo? Defensivo fitossanitário. Então, como eu havia falado antes, ó, o objetivo é mudar o nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário. Vou ser muito direto, muito objetivo. Os grandes produtores no Brasil alegam que o nome agrotóxico ele é um nome pejorativo e que prejudica, inclusive, a exportação brasileira, porque lá fora esse nome não é mais utilizado. Em países, segundo os grandes produtores, em países modernos, eles utilizam nomes mais amenos. Por quê? Quando eu falo em agrotóxico, não dá ideia de veneno, mas é veneno essa porra, né? Veneno. Se eu chego aqui para você e falo assim, toma esse alface, ele foi produzido com mais puro agrotóxico. Não fica uma coisa estranha? Você vai comer? Não, você vai ter até medo de ter um troço. Agora, se eu digo, ó, esse alface foi produzido com defensivo agrícola ou defensivo fitossanitário. Essa é a ideia, é amenizar o nome, beleza? Isso é o que querem os grandes produtores. Mudar. E outra, e também mudar leis em relação ao próprio descarte, né, dos recipientes onde são guardados os venenos. Ou melhor, defensivo fitossanitário. Não é isso? Bom, pergunta. Já é chamado hoje assim defensivo fitossanitário? Não. E tem uma galera que é contra essa mudança. Contra a mudança. Por quê? Primeiro, o Brasil é um dos países no planeta em que mais se utiliza agrotóxico. Salvo engano, nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China em uso de agrotóxico. Tá? Quem é contra essa mudança? Basicamente é contra essa mudança o IBAMA e a Anvisa. Né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu acho que é isso, né? Então, veja, eles são contra essa mudança, dessa flexibilização desse projeto de lei de mudar o nome agrotóxico para defensivo fitossanitário. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Tranquilo até aí? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um materialzinho.
de exercício que eu tenho aqui, eu trouxe para vocês e vamos responder algumas questões aí em relação a esses assuntos que a gente viu. Pode ser? Deixa eu pegar aqui o material. Bom, pessoal, ó, nós já vimos 3 assuntos aí. Problemas ambientais, problemas sociais urbanos e estrutura fundiária brasileira. De maneira muito direta, muito objetiva, sem muita enrolação, para fazer uma revisão geral aí. A gente está com um materialzinho aqui de questões da banca CESP. Eu vou resolver com vocês algumas questões. Para você que está em casa, está no link da descrição do vídeo, beleza? Aí faz o download lá do material em PDF e vai acompanhando. Então, pessoal, vamos na primeira questão aí, pode ser? Então, vamos lá. Questão 1. CESP da ABIN, né, Oficial de Inteligência. O crescimento da população mundial tem preocupado as instituições internacionais, porque articula vários aspectos da vida humana, desde o meio ambiente e o desenvolvimento econômico até a habitação e o crescimento das cidades. Considerando essas informações, julgue o item. Ou seja, tudo que a gente leu para trás é só blá 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 do CESP. Por que que eu li? Porque eu sou mané, né? Ou seja, julgue o item. Vamos na questão? Vamos lá. A abertura de fronteiras agrícolas pelos conglomerados internacionais interfere nas taxas de urbanização de países em desenvolvimento, porque articula as tecnologias avançadas de produção. Articula a agricultura às tecnologias avançadas de produção. Certo ou errado? Certo. O que é que vocês entenderam aí? Fazendo a interpretação da questão, ele está dizendo assim, meu irmão, a agricultura interfere nos níveis de urbanização dos países, sim ou não? Sim. Através de quê? Através de quê? Sim, mas qual fator principal? Mecanização do campo, ok? Mecanização do campo. Questãozinha certa aí. Parabéns, você passou na BIM. Né? Vamos lá. Questão... Vamos na questão número... Vamos na 3. Vamos na 3 aí. A 2 eu explico já já para vocês, tá? A 3. A organização do espaço urbano em áreas industriais, áreas de lazer, espaços públicos e locais de consumo, e a distribuição dos meios de transporte e dos serviços públicos de saúde e educação são determinadas pelo Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, o qual promove uma cidade mais igualitária e menos segregadora? É errado. Nas cidades nós temos o quê? Uma cidade que separa muito ricos e pobres, né? Haja vista São Paulo, por exemplo, que você tem o bairro do Morumbi, que tem uma concentração ali de milionários muito grande, e do lado você tem uma grande favela. Beleza? Paraisópolis também, São Paulo. Vamos lá para a questão número... Eu fiz a 3, né, com vocês aqui? Vamos lá, vamos na 4. Julgue o item subsequente. A grande cidade capitalista costuma dispor de áreas consolidadas, envelhecidas ou em processo de renovação, criadas em diferentes momentos do tempo, somadas a paisagens construídas recentemente. E aí, certo ou certo? Galera, vamos usar como exemplo a nossa cidade, Maceió. Qual é o bairro aqui que é um bairro histórico? Jaraguá. Jaraguá não convive também com áreas mais modernas da cidade? A gente chega na orla, você tem prédios enormes, arranha-céus, né? Você tem hotéis muito modernos. São Paulo, que é uma cidade que eu conheço, que eu vou dar um exemplo. Em São Paulo você tem o famoso Centro Velho, que é o centro mais antigo da cidade, com aquela arquitetura mais antiga. E você chega, por exemplo, na Avenida Paulista, você tem aqueles prédios moderníssimos. Ok? Ou seja, vivendo lado a lado. Vamos na questão 5, que é uma questão bem legalzinha da gente resolver aí, tá? Julgue o item. A geração de emprego altamente especializado intensifica a divisão social do trabalho no campo e na concentração de empregos nos complexos agroindustriais, especializados localizados em cidades médias, acima de 100 mil habitantes, bem como o trabalho sazonal, causando um processo migratório recente no Brasil, a migração descendente. Pessoal, eu não falei para vocês migração de retorno? É a mesma coisa, tá? Migração descendente é a mesma coisa que migração de retorno, tá? De cidades pequenas para cidades médias, de profissionais especializados no agronegócio,
que migram em razão do período da safra e entre safra. E aí, certo ou errado essa questão? Vamos lá. Todo mundo aqui acha que está certo? Ou acha que está errado? Não, eu quero a sinceridade de vocês. Quem acha que está certo? Levanta a mão, por favor. Quem acha que está certo? Sem medo, pessoal. Quem acha que está errado? Está bem dividido, né? Quem não acha porra nenhuma? Né? O tal. Galera, a questão ela tá linda aí. E realmente ela parece estar certa. Mas ela tá bem safadinha aí, bem sacana. Quer ver o erro principal? Vai lá no parêntese. Exato. Viu aí? Isso. A migração é da cidade grande para a cidade média. E não da pequena para a média. Entenderam aí o erro da questão? Muito sacana essa questão, viu? Beleza? Trabalho sazonal é trabalho temporário. Uma espécie de trabalho sazonal. Quem trabalha no corte da cana-de-açúcar, aqui em Alagoas, por exemplo. Né? Questão 6. Vou fazer a 7 também, tá? Vamos lá, 6. Julgue o item. A agricultura científica e o agronegócio têm impacto direto na concentração fundiária e no mercado de trabalho no campo. Até aí tá certo, pessoal? Pois as empresas agrícolas compram ou arrendam vastas extensões de terra para o cultivo e geram empregos especializados, impondo novas relações de trabalho para os agricultores, que não têm condições técnicas e financeiras para competir com esse modelo de agricultura. Certíssimo. Certíssimo. Tá? O que é um novo modelo, por exemplo? A gente tem como exemplo um cara que é agrônomo. É uma mão de obra especializada? Sim ou não? Sim. Tá? Julgue o próximo item. O território brasileiro dispõe de áreas onde a globalização é absoluta, ou seja, áreas nas quais a produção, a circulação, a distribuição e a informação atendem aos interesses de grandes empresas multinacionais. Galera, nós temos áreas no Brasil em que o interesse econômico não está ligado às multinacionais, sim ou não? Sim. Sim. Então a questão está certinha. Beleza? Vamos seguir. Questão 8. Lembre-se que eu ainda vou voltar na questão 2, tá? Na questão 8. A especialização das cidades acentua a divisão interurbana do trabalho. Por isso, Por isso, no estado de São Paulo, encontram-se cidades em que prevalecem empresas globais ligadas à produção de matérias-primas regionais. Cidades especializadas em novas tecnologias, bem como cidades universitárias, locais onde as instituições de ensino superior direcionam o desenvolvimento local. E aí? Certo? É exatamente como se comporta algumas cidades do interior de São Paulo. Vou dar um exemplo, a cidade de São Carlos, que é uma cidade universitária e que depende muito dessa ideia de técnicas de ciência aplicada principalmente para o mercado. Tá?